Salve, senhores, parte 6 do The Big 11. Não viu ainda a parte 1, então começa pela parte 1. Tá aqui em cima o link, acessa ali. Sem mais enrolações, direto pro vídeo. Última mão, então, foi esse As 8 off. R6 fold, folds 4-4 da MP. Se você quisesse abrir seria ok, mas é ok foldar também. 5-5, mas de jeito nenhum foldar. Com 30 big blinds. Eu tô com 30 big blinds. Então, deep stack jamais foldaria, né? Mas com 30 big blinds, esses pocket pairs já não tem tanta... Já não são tão bons. Então, seria até ok também com 30 big blinds foldar 5-5. Não seria o fim do mundo abrir, mas... Mas é ok também foldar. Porque a gente vai... Tipo, com 30 big blinds, a gente vai querer fazer mais top pair, ter mais broadways, mais mãos que façam top pairs. E quando a gente tá com um stack muito grande, a gente quer mãos que façam mais trinca, que façam mais sequências, que façam mais flush draws. Então, é basicamente essa divisão de stack. 40 big blinds mais, a gente já começa a querer jogar com essas mãos bonitinhas, bem dizer, né? E quando a gente começa a ficar mais short, as mãos bonitinhas, elas acabam perdendo valor. Porque elas são mais difíceis de fazer top pair. E essas mãos bonitinhas, por exemplo, se tu tem 100 big blinds, 200 big blinds, que tipo de jogo tu consegue botar todas as tuas fichas no pano? Quando tu acertar sequência, trincas ou flush draw, né? Muito difícil tu atolar 100 big blinds com um top pair. Entendeu? Então por isso que top pair, quando a gente tiver tão deep stack assim, eles não são tão bons. Agora short stack aqui, 30 big blinds, é bem fácil tu atolar 30 big blinds com top pair. Foldei aqui. 6-8 suíte da UTG. Esse fold. Call. Tranquilo. Isso, check fold. Bem ok também. Contra a MP, né? Eu tribetaria 18-36. Eu ainda tenho 22 blind. Já começa a ser meio bosta tribetar também, mas dá pra tribetar ainda. E se esse cara fosse agressivo, eu tribetaria aqui as 10 off. As 9 off, não. Não contra a MP. Eu não tenho muitas mãos dele, mas... São umas stats mais tendenciosas a ser irregular, então daria pra tribetar umas 10 off. Defendi. Esse As 5 Suited, se a gente tá bem deep stack, com bastante ficha, dá pra até botar no nosso range de tribet aqui. Na Big Blind, né? Dá pra pensar em tribetar As 5 Suited, As 4 Suited, As 3 Suited, As 2 Suited. E daí, quando a gente tem muita ficha, a gente quer tribetar mãos Suited. Então, os piores As Suited contra o TG, em específico, dá pra pensar em tribetar na Big Blind. E contra posições mais finais, jogar sempre decall com esses As Suited e tribetar umas paradas, tipo... Porque no Big Blind a gente vai tribetar sempre as nossas melhores mãos e as nossas piores mãos. Então... Porque o investimento aqui é só mais uma blind, né? Então as mãos medianas... Vale muito a pena investir essa uma blind só com mãos medianas. E daí as piores mãos que a gente pensaria em jogar, a gente acaba botando no nosso range de tribet. Mas tipo, não é as piores das piores, entendeu? Vai depender do stack. Porque quando a gente tiver com stacks mais shorts, medianos, a gente precisa de alguma blocker. Entendeu? Alguma mão que diminua a frequência, por exemplo, de o cara ter as e rei. Então seria legal a gente tribetar algum as, algum rei, alguma dama. Que daí diminui a frequência do cara ter uma dama. Mas quando a gente tá bem deep stack, a gente acaba tomando mais call em tribets. Então a gente tem que ter mãos suited porque elas jogam melhores no pós-flop. Então contra posições finais aqui, se a gente tá bem deep stack, dá pra tribetar um 5-4 suited, um 5-6 suited. Um 7-4 suited, bem tranquilo. Contra o botão seria uma mão que eu tribetaria com certeza. Da Big Blind, né? Porque estaria entre as piores mãos suited que eu estaria defendendo.
E daí, como é contra o TG, a gente tem que ter umas mãos um pouco melhores. Então eu tribetaria, tipo, as piores das melhores mãos, entendeu? Contra o TG. Só que aqui é 30 Big Blinds, então com certeza eu não vou ficar tribetando um As 5 Suited. É 20 Big Blinds, jogo só de call. Flop bosta, né? Joguei só de call também. Se quisessem de check raise aqui já seria ok também. Ele teria muita dificuldade de não atolar qualquer as. Mas é que... e tem também uma olhada, né? Tem alguns turns que podem acabar com a action. Então seria bem ok da check raise. Mas eu ainda quero manter o range de bluff dele. E por ser o as, ele tá abrindo da UTG, ele vai continuar blefando bastante coisa. Porque eu ainda tô dando call com todos os meus 5, todos os meus 6. Com duas pontas, com flush draw, com brocas. Nessa c-bet dele. Então ele vai blefar bastante o turn. Por isso que eu acabei jogando só de call. E porque eu tenho... Também porque é contra o TG. Eu dou bem pouco check raise contra o TG. Então a gente tem que pegar, às vezes, assim, jogos fortes e jogar só de call. Justamente porque se tu pegar todos os teus jogos fortes e dar raise contra o TG, tipo, fica meio face-up, tá ligado? Que tu tá sempre dando raise só com as partes fortes e não com teus bluffs muito. Tipo, isso que eu falei agora não é tão importante, mas é uma coisa a se pensar, entendeu? Não é tão importante porque não se repete tanto essa situação que tu tá no Big Blind defendendo contra o TG, entendeu? E porque o field não observa muito o que tu faz, não toma muito note teu. Mas, tipo, é um pensamento. Aqui, o principal motivo de eu ter dado só call é porque vai vir muito turn também, que vai ser blank, e daí ele vai blefar muito. E qualquer as que ele tiver forte aqui, ele vai com certeza dar um segundo barril. Porque é um board molhado e daí ele precisa negar a equidade dessas minhas mãos, tipo flush draw, tipo duas pontas. E os bluffs dele conseguem botar muita pressão no 5 e 6. Com certeza, qualquer segundo barril dele aqui, por ele ter aberto da UTG, que é um range muito forte, eu foldaria qualquer 6 aqui. 10 aqui é uma carta bem boa. Bem boa mesmo. Porque aqui qualquer bluff dele, com certeza vai dar o segundo barril. Tipo, se ele tiver rei dama, ele pegou broca. Se ele tiver dama vala, ele pegou broca. Se ele tiver rei valete, ele pegou broca. Então vamos de check pra atolar. E aí ele betou e eu atolei. Aqui outra coisa, ele betou 6.000 em 19, então... Vocês têm que cuidar esses segundo barril de 1/3. Muitas vezes os caras estão fazendo isso pra dar check no river. Então se eu dou só call aqui... E ele pode ter os flush draw também, né? Então, muitas vezes ele pode ter acertado os flush draw, então se eu fizer ele foldar isso já é ok. Mas o ponto é que os bluffs dificilmente vêm com essa aposta de 1/3, então aqui ele vai ter algum tipo de valor. Só que muitas vezes esse bet pode ser que ele tenha pego, tipo, rei 10 suited, valete 10 suited, e daí ele beta 1/3, entendeu? Meio que pra blocking betar, só pra ele continuar tendo a ação, mas não deixar de apostar. Porque daí ele escolhe o size e na cabeça dele, no river, eu vou vir de check. E daí ele pode dar check. Então ele quer economizar a ficha, ele beta só 1/3. Então pode ser um segundo par que pegou. E tá betando por isso. Ou pode ser um as, talvez que não seja tão forte. E que quer dar check river. Ou tipo rei, dama, vala. Que aí tem sentido também ele fazer isso. Mas enfim... Aqui a gente tá extraindo de todos os ases e a gente vai tomar muito check no river. Então tem que com certeza chovar. Fora que pode vir muito river que complete, por exemplo, algum possível draw que eu tivesse, tipo uma copas, ou vem um 7, ou um 4, e daí se ele tiver um as e rei, acaba que ele vai dar check pra controlar o pote. Então a gente tem que chovar e ele foldou, infelizmente. Aqui eu tenho... Quantos blind? 27 blinds. Esse cara aqui abriu com 22 blinds. É bem ok dar esse resteel, sim. Ele é um cara bem agressivo, ele abre bastante coisa. É um regular, então a gente vai dar bastante resteel contra ele. E 27 blinds, se ele tivesse 27 blinds, com certeza não seria resteel, né? Mas aqui no caso ele tem 22. E tem outro cara por falar, mas quando eu dou esse resteel aqui... esse cara aqui vai pagar com um range muito curto, muito tight. Então é ok mandar tudão. Tomei call. Eita, nós.
Eu tô revendo com vocês esse torneio, gurizada. Eu tô fazendo hoje a review dele e faz 4 meses que eu joguei ele, então eu não lembrava disso aqui. Não lembrava que eu tinha ficado tão curto assim. 5 blind, ó. Tudão. Voltamos. É 10 blinds da MP. É, eu estaria mandando. É, seria ok mandar esse As 5 off também. As 7 off seria com certeza um chove. Mas daria pra ter mandado esse As 5 off também, mas, tipo, é o pior As que eu mando. As 4 off nunca mandaria. As 5 off daria pra pensar. Então, como é bottom, não é o fim do mundo foldar, mas daria pra ter chovado também. É, com 10 blinds, com certeza, se eu tivesse 20 mil fichas, eu mandaria. Precisa dobrar de novo? Vai ser agora? Ah, sai fora, a gurizada ligou o sensor deles. Aí, ó, par de 8, mandamos, passou. 10 blind não tem mais jogo, né, gurizada? É fold ou chove. As 4, chegar em gap pra chovar, chovamos, passou. Dez blind de novo, deu TG, rei dama, bem tranquilo. Rodei, ok. Tudão, tomei um call, as 7, fizemos um flush, nice. Voltamos pro jogo. Agora já tem stack pré-steal, easy open, passou, nice. Aumentando o stack, rei 2 suíte de novo, abri. Tomei call, easy c-bet, dá pra c-betar tudo aqui nesse board bem seco. Ele vai ter muita dificuldade de defender. Passou, nice, e o nosso stack voltou. Delícia. É, dei um limp aqui. Era um cara bem tight, então quando a gente tiver um cara bem tight na Big Blind, a gente vai jogar da seguinte forma. Quase tudo a gente vai dar raise, porque ele é bem tight, então ele vai defender muito menos do que ele deveria. Então quase todo o nosso range a gente vai dar raise. Porque vai passar muito, a gente vai roubar muita blind. E a parte mais podre do nosso range, a gente... Vocês podem até pensar em foldar. Bah, eu tenho 7-2 off, posso pensar em foldar. Mas tudo é limp ainda. Tipo, dá limp. Pode dar limp. Até com 7-2 off. Esse 8-4 off tá entre as piores mãos que eu tenho no meu jogo. Então... Eu acabei dando limp. Justamente por isso, porque ele era um cara muito tight. Em 80 mãos ele tava 14% de VPAP e 8% de pré-flop raise. Tipo, uma amostragem pequena pode ser que ele seja um jogador agressivo e isso é variância. Mas a gente joga com a informação que a gente tem. No momento eu tinha a informação que ele era um cara tight, então vou fazer jogadas que eu faria contra o jogador tight. Então, tu ainda dá limp, porque ele vai te punir muito pouco por ele ser tight. E daí no flop, muito board seco que vem, tu pode betar uma blind que tu vai conseguir puxar. Ou às vezes tu pode até acabar acertando, né? Mesmo com a tua mão bosta. Então, de alguma forma, tu tem que jogar. Aqui, infelizmente, o cara chovou e esse fold. Aí teve um limp. É, ele tá com stack muito curto, é bem ruim eu punir. Teria que ter uma as 10 off eu puniria. As 9 é ok, já foldar. Ali do meio da rua, né? Do Big Blind eu... Do Big Blind não, do botão com certeza eu puniria. Mas aqui ainda tem outros jogadores pra falar. 35. Esse cara tem 11 blinds. Ele tem 7% de VPP e 5% de pré-flop raise, o que é absurdamente tight. Então... E ele já tá abrindo da UTG. O que é um range já tight normalmente. E contra um cara tight a gente tem que dar mais credibilidade ainda. Então esse Valete 2 Suite é ok tu defender contra um regular. Mesmo o cara abrindo da UTG, porque é só mais uma blind. E aí aqui, só que ele não abriu nem... Isso aqui foi quase 2,5, né? 8,750. Ou foi 2,5? É, 2,5. Então contra 2,5 eu foldaria até contra um regular abrindo da UTG. Então...
Então, com certeza a gente vai foldar. Esse resistiu? Passou. Infelizmente passou. Não, felizmente, né? Valete, tu não quer emoção. Abrir, muita action, easy fold. Is open. Cbet. Aqui mesma coisa, esse aqui é um board... É relativamente seco, o Big Blind tem um range super amplo, né? Gigantesco. Por exemplo, o field aí defende todas as... Normalmente a gente tem que considerar que o cara tá defendendo todas as mãos suited. Ele vai ter muitas vezes 7-2 suited. Então eu iria querer CBtar todos os meus bluffs aqui. Ainda mais porque eu abri da UTG, que eu tenho range forte. Então eu vou CBtar também as minhas mãos medianas e meus top pairs. Pra não ficar na cara o que eu tô fazendo. Eita, foldei? Mas 7 off, isso aqui é call. Tem alguma explicação? Sei lá, mano. Misclick. Não foldo isso aqui usualmente. Alguma coisa aconteceu. Ah, o walkzinho, velho. Quando tô com o restio preparado. Cadê o limp? Situação bosta, tô com 20 blinds. É que, tipo, a gente pune bastante com 20 big blinds. E contra esse recreativo dando limp, né? Ah, entendi. Entendi meu fold. Esse cara aqui, ele não tinha cara desse recreativo. Pelo menos nas stats que eu tinha de 54 mãos dele. E daí vocês vão observar, ó, aqui, ó, eu tava bem atento, velho. O cara tinha menos 10 blind e esse cara tinha menos 10 blind. Então quando ele abrir, esses caras não vão ter fold equity contra ele, então não vão dar tanto restil assim. E os dois caras eram tight ainda. E ele tava com tendência a ser regular pelas stats dele. Então eu posso ter visto isso e ter ficado com muito medo desse limp aqui dele. Porque ele parece bem irregular, um irregular bem agressivo, e daí ele pegou e deu um limp num board contra dois caras bem short stack. Então tinha muita cara de trap, então eu acabei foldando meu As 7. Porque mesmo com esse stack podre, tipo 20 big blinds, eu vou punir bastante limpers quando eu tiver posição. É que eu digo que não é tão legal já tu começar a punir quando tu tá short, porque como é que tu consegue impor tua skill contra recreativos e contra jogadores fracos quando tu tem bastante ficha? Agora, se tu tem pouca ficha, tu não consegue impor a tua habilidade contra os caras. Porque vamos supor aí, tu puniu o cara e ele saiu liderando meio pote. Que é uma coisa que bastante recreativo faz. E aí tu vai fazer o que, velho? Tendo 20 big blinds e já tendo um pote grande ali. Tu vai dar raise no lead do cara de meio pote. E daí tu já tá botando quase metade das tuas fichas no pano, entendeu? Daí muitas vezes ele vai pagar, daí no turn tu vai chovar, sendo que tu tem menos de um pote pra trás. Então, tipo, ele vai dar bastante call. Então, por isso que tu acaba não tendo tanta ferramenta quando tu tá short stack. Leitura de merda. Bicho limpou 4-9 off. Olha o cara que ficou com medo, velho. Não chovou os dama rei. Eu vou confessar pra vocês que eu gosto do limp dele. Porque me botou um puta medo. E porque, em função disso aqui que eu gosto do limp dele. Ele tava bem atento à mesa também. Esses dois caras aqui, olha as stats deles. Um tá com 14/8 e o outro cara tá 7/5. Tipo, os dois estão muito tight. Então, por ser dois caras muito tight, eles não vão ficar dando all-in com tudo com as coisas que eles deveriam. Então esse cara aqui vai acabar tendo posição e vai conseguir ver bastante flop e puxar, betando mais uma blind no flop.
Então, é até ok esse limp do cara ali. Nessa situação específica, né? Usualmente tu não vai fazer isso. Só que dele betou, tipo, meio pot, então esse cara aqui provavelmente já era recreativo. Não tem necessidade nenhuma de tu betar meio pot nesse board. Se tu betar 6.500 aqui, tu já faz os dois foldarem quase tudo. E ele foi botar full pressão. Segundo barril dele aqui já é bem bom, né? Porque esse cara aqui, muitos dos ases estaria dando all-in no preflop por ter menos 10 blinds. Então ele faz o cara largar todos os 10 e todos os 5. Com esse segundo bet aqui. 20 minutos de vídeo, gurizada. Encerramos por aqui. Parte 6 finalizada. Não esquece de curtir o vídeo. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve para te sempre receber a mensagem quando eu postar vídeos novos. Tá curtindo da série? Deixa o feedback aí, que isso me ajuda bastante para eu saber se vocês estão gostando mesmo dos vídeos e o que melhorar. Ou se manter nessa pegada. Eu faço live lá na Twitch também. Link aí na descrição. E grande abraço aí, gurizada.